Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 ao versículo 13. Hoje deram um alívio aqui, né? Tem um ventilador. Apesar do ventilador estar aqui, gente, está muito quente aqui em cima. Mas hoje está melhor, né? Graças a Deus, minha esposa trouxe o ventilador para colocar aqui. Não precisava ter corrido o louvor, até hoje tem ventinho aqui. Vamos ler? Atos 13, a partir do versículo 1 diz: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, e o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando para si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Vamos orar? Mais uma vez. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti nessa noite que nós separamos, Senhor, para estudar a Tua palavra. Pedimos que de maneira especial o Teu Santo Espírito esteja nos ajudando, Senhor, e nos guiando nessa noite. Que o Teu Santo Espírito seja com a minha vida, seja com a vida dos Teus filhos, Senhor, a fim de que possamos não apenas aprender, Senhor, aquilo que está escrito, mas compreender o significado e pelo poder do Teu Santo Espírito, a Tua palavra seja aplicada ao nosso coração, Senhor. Por isso, nós pedimos ao Senhor, Deus, que de maneira especial, nessa noite, o Senhor venha abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, e venha inclinar o nosso coração, Senhor, e pelo Teu Espírito, Senhor, operando nele, nós venhamos desejar ardentemente, Senhor, o genuíno leite espiritual que é a Tua palavra. Por isso, que a nossa mente esteja cativa à Tua palavra a partir desse momento, e que nós possamos aprendê-la, a fim de ficarmos mais aptos para dar testemunho da nossa fé àquele que se nos pergunta. Por isso, seja em cada um de nós, Senhor, nessa noite, vem nos alcançar, seja em cada um de nós e vem nos abençoar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Semana passada nós fizemos um resumo, capítulo 1 ao capítulo 12 do livro de Atos, um resumo um pouco comprido, a fim de que nós pudéssemos nos situar e retornarmos ao estudo sequencial desse livro. Quando nós pensamos na obra missionária desenvolvida pelo Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos e olharmos para a nossa história como não-judeus, podemos dizer que a nossa história começou aqui. Mais especificamente no capítulo 11, verso 20 ao 22, quando, depois que houve a perseguição impetrada por Saulo de Tarso, lá no capítulo 8, verso 1, de Atos dos Apóstolos, em que ele chefiou a perseguição contra os cristãos depois da morte de Estevão, e ele devastava a igreja em Jerusalém. Ele assolava a igreja. Então a perseguição foi tão ferrenha, foi tão intensa,
E a igreja foi colocada debaixo de tão grande sofrimento que simplesmente aquela igreja que nós lemos acerca dela, mesmo com os perigos da hipocrisia que tentou se instaurar lá com Ananias e Safira, e aquela murmuração que tentou se instalar-se lá no capítulo 6 com as viúvas dos judeus de fora de Jerusalém, dos judeus helênicos que viviam fora de Jerusalém, que havia se convertido e começaram a falar mal dos apóstolos dentro da igreja. Tirando aqueles 2 episódios, o que vemos é uma igreja cheia do Espírito, governada pelo Espírito Santo, cuja transformação e cuja vida chamava a atenção daqueles que estavam de fora, a ponto de está registrado que eles caíam na graça de todo o povo. Por um momento essa graça foi afetada com a morte de Ananias e Safira. Aqueles que simpatizavam e queriam ser amigos dos evangélicos começaram a se afastar a partir do momento em que eles viram o que Deus fez com uma pessoa que estava no meio dos crentes se fingindo de crente. Então isso assustou, e não apenas os não crentes, mas os da igreja se encheram de temor. A igreja, ela foi cheia do Espírito em Atos capítulo 2, com o Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, e pelo poder do Espírito Santo, ela começou a ser impulsionada em direção à obediência daquilo que foi dito em Atos capítulo 1, verso 8. Então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunha em Jerusalém. É o lugar do começo. Era só para começar em Jerusalém. Quando você lê o último capítulo de Lucas, capítulo 24, do 44 em diante, mais especificamente 49 ao 51, você vai ver que eles deveriam ser revestidos com o poder do Espírito e, começando em Jerusalém, deveriam partilhar a mensagem do Evangelho. Então eles foram cheios do Espírito Santo ali em Pentecostes, pregaram o Evangelho. Pedro se levanta, 3.000 almas, depois, segunda pregação, 2.000 almas, e agora não só os apóstolos pregavam, mas a igreja foi cheia do Espírito. Isso está registrado em Atos capítulo 4, verso 29 ao 31, e cheia do Espírito a fila de pregadores engrossou. E como consequência disso, da ação da igreja anunciando o Evangelho e pelo poder do Espírito Santo, pessoas serem acrescentadas à igreja, a ponto de Lucas não ter mais como contar. Até a segunda pregação deu para ter uma ideia básica, assim, uma margem de quantos membros a igreja tinha. Eram 5.000 homens, fora mulheres. As mulheres ali não estavam contadas. E aí, capítulos 4 em diante, 5, 6, só é citado que o número de discípulos aumentava e crescia o número de discípulos, a ponto de até aqueles sacerdotes saduceus que não acreditavam em milagre, em anjo, em inferno, em coisa nenhuma, eles estavam se convertendo ao Evangelho. E aí a pressão do crescimento da igreja foi tão grande que de uma ameaça para Pedro e João diante do Sinédrio, a ameaça passou para uma prisão e 39 chicotadas no lombo de cada um, depois para a morte de Estevão, e aí da morte de Estevão, Deus deu um jeito de fazer a sua vontade ser cumprida, porque os crentes, eles estavam até pregando, mas eles não estavam pregando além de Jerusalém. E aí Deus envia uma perseguição, mandou um Catarina para espalhar a semente da igreja a fim de que ela pudesse frutificar. Então, o olho do Catarina se chamava Saulo de Tarso, respirava ânsias de morte ou ameaças de morte, era um homem cruel, vingativo, frio, que estava disposto a arriscar o nome da igreja de Jesus Cristo e o nome de Jesus Cristo do mundo, ainda que, se preciso fosse, tivesse que matar cada membro da igreja. Só que a igreja não era um corpo, não era uma instituição que existia por si mesma. A igreja é o corpo de Cristo, que é composta por aqueles que foram comprados na cruz do Calvário pelo seu sangue. E não importa o que ela tenha que enfrentar na caminhada, tudo aquilo que se levantar contra a igreja vai passar, e ela vai permanecer até o dia em que Jesus voltar. Então não adiantou a ameaça, não adiantou a surra que os apóstolos levaram, não adiantou a perseguição, não adiantou. Quanto mais eles perseguiam, mais a igreja crescia. Então, na hora que
Saulo de Tarso começou a perseguir a igreja de Jerusalém e ela começou a ser devastada a ponto daqueles, se supõe, 10.000 crentes simplesmente se mandarem de Jerusalém. E uma coisa nos chama a atenção: eles eram crentes de verdade, eles eram convertidos de verdade. Porque vez por outra nós encontramos desviados por aí. E vamos perguntar para eles por que foi que eles se desviaram. E eles contam as desculpas mais sem noção que você possa imaginar. Normalmente quando eu pego um desviado, antes de perguntar a ele por que ele se desviou, eu abro em Romanos capítulo 8, né, que é alguma coisa da perseguição, fome, nudez, tribulação, aquela coisa toda, ele vai citar alguma coisa dali. E aí nós vamos ler o texto para ele dizer que em todas essas coisas, aquele que faz parte da igreja de Cristo é mais do que vencedor. E nada, absolutamente nada, pode afastar mais um crente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus começou a obra, Ele vai sustentar a gente no andamento da obra e Ele vai completar a sua obra até o dia de Cristo. Então foi terrível a perseguição. Os cristãos tiveram que fugir, só que eles não fugiram desviados. Eles se espalharam e por onde quer que eles passassem, eles pregavam o Evangelho, Deus abençoava a pregação do Evangelho e a igreja crescia. E foi nessa perseguição de Saulo de Tarso, em que a igreja se espalha pelo mundo, que nós vimos lá no 11, a partir do versículo 19, que eles saíram pregando e eles chegaram em Antioquia. Só que infelizmente nós somos pessoas imperfeitas. Enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos carregar a nossa imperfeição. E muitas vezes a nossa imperfeição vai atrapalhar o nosso bom serviço a Deus. Porque Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para salvar judeu. Ele morreu na cruz do Calvário. E em sua redenção, Ele comprou homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então a gente vê a perseguição no capítulo 8. O povo se espalha, sai pregando o Evangelho, gente se converte, igrejas são abertas naquelas cidades ao redor. A mais distante, que era Damasco, eles foram lá, abriram, fundaram uma igreja. Não foram os apóstolos que foram lá, foram os irmãos que, fugindo, saíram pregando, e Deus abençoou, e uma igreja foi estabelecida em Damasco. E parte dessas pessoas, lá no capítulo 11, verso 19 em diante, que fugiram da perseguição de Saulo, foram parar em Antioquia. Só que tinha um problema: eles ainda tinham o mesmo preconceito com os gentios que eles tinham quando eram só judeus e não cristãos. Então esse povo se espalhou, abriu igreja num monte de lugar, só a igreja só de judeu. Os gentios ficaram de fora. Exceção Cornélio, e não foi Pedro que quis pregar para Cornélio, nem a igreja que deu o primeiro passo, foi Deus que foi buscar Pedro e se revelou a Cornélio, e não foi Filipe que quis pregar para o eunuco. Foi o Espírito Santo que disse para ele: vai. Foi o Espírito Santo que disse para ele: encosta na carruagem. E foi o Espírito Santo que estimulou ele a abrir o diálogo. Se dependesse deles, gentil nenhum tinha ouvido o Evangelho. Só que Cornélio e o eunuco eram tementes a Deus, eram pessoas que abraçaram o judaísmo por opção de fé, tinham uma ligação direta com o judaísmo. Mas a igreja não se atrevia a simplesmente invadir o mundo não judeu e anunciar para esse povo que eles podiam ser povo de Deus também. E é justamente aqui em Antioquia que o retrato da igreja começa a mudar. E de verdade, ela começa a criar a cara para a qual Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para ela ter. Uma comunidade chamada povo de Deus, composta de judeus e gentios. De judeus e não judeus que habitam em todos os confins da terra. Então aqui, quando lemos o capítulo 13, nós vemos essa igreja, fundada pela ousadia daqueles irmãos de Chipre e Cirene, que não conformados com a pregação sendo feita só para os judeus, que está no 11:19, eles resolveram pregar para os gentios. Imagine, eles resolveram quebrar o protocolo. Eles resolveram dar uma guinada, uma virada radical no curso para onde a igreja estava caminhando.
numa direção contrária ao propósito pelo qual Cristo havia morrido na cruz para salvar. E aí, aqueles irmãos começam a pregar para os gentios, e aí você lê o versículo 20, 21 e 22 de Atos capítulo 11, e diz que eles pregaram para os gregos, e Deus abençoou, e muitos creram. E agora nós temos diante dos nossos olhos uma congregação do povo de Deus, uma igreja composta de judeus e gentios, no mesmo lugar, professando a mesma fé. E é a partir dessa igreja, onde um não-judeu é aceito como povo de Deus, que os olhos do Evangelho se voltam para nós hoje, que não somos judeus e fomos alcançados por causa dessa obra que foi praticada aqui. Então ele começa dizendo no capítulo 13, verso 1: e na igreja que estava em Antioquia, essa igreja aberta por aqueles irmãos que ousaram tomar um rumo diferente daquele que a igreja estava tomando, de pregar o Evangelho para os gentios, e aí nós temos uma igreja bem configurada. Apesar dos nomes aqui serem basicamente judaicos, mas nós já começamos a observar que existem algumas mudanças de configuração na constituição, principalmente da liderança da igreja. Nós temos um Barnabé, que era de Chipre, um judeu helênico de fora. Nós temos um Simeão, um negro, possivelmente africano. Nós temos um Lúcio, um sirineu, por causa de Cirene, possivelmente mais um africano. Nós temos o Manaém, que fazia parte da aristocracia do Império Romano. Algumas versões diz que ele, nessa versão que eu estou lendo, diz Manaém, que fora criado por Herodes o tetrarca, aquele Herodes que mandou prender João Batista e participou daquela perseguição às crianças, para a matança lá. Ele foi criado por ele, era filho de criação dele, e se converteu. E aí a gente começa a ver a história. Parte daquele pessoal que participou da morte de Cristo, das acusações, a gente começa a ver no livro de Atos eles aparecendo agora crentes, e não apenas crentes, como líderes da igreja. E depois de Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, Saulo de Tarso, aquele líder da perseguição em Jerusalém, que devastava a igreja, queria acabar com a igreja, aprisionar a igreja, e Jesus Cristo o encontrou na estrada de Damasco. Outra coisa que nós vemos aqui, que seria o ideal, essa aqui é considerada na área de administração eclesiástica como a configuração ideal para a administração de uma igreja. Toda igreja deveria ter condições de ter um colegiado. Então aqui nós temos não um líder, mas um grupo de líderes que, cada um exercendo a sua função, estava edificando a igreja. Ele vai lá em cima dizer que a igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, ou profetas e doutores. Profeta aqui, no sentido mais básico do Novo Testamento, daqueles responsáveis pela pregação, né? E no Novo Testamento a ideia de um profeta, no que diz respeito à pregação, era aquele que tomava as predições do Antigo Testamento que se referiam ao Messias, eles aplicavam a Jesus Cristo, e em Jesus Cristo eles chamavam o povo ao arrependimento e à conversão. Se você prestar atenção nos sermões de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que eles têm a mesma estrutura. O pregador começa trazendo à tona as promessas do Antigo Testamento e as profecias que diziam respeito a Jesus Cristo. Ele toma algumas dessas profecias, aplicam a Jesus Cristo, testificam e afirmam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias enviado, e aí ele aponta para os seus ouvintes, fala do pecado, fala da condenação do pecado e diz que eles podem escapar da condenação do pecado se arrependerem, se converterem e se forem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, esses profetas tinham essa capacidade de, movidos pelo Espírito Santo, formular mensagens através da qual os ouvintes eram informados acerca da obra que Deus estava fazendo. A partir disso,
em alguns momentos, nós vamos ver com Paulo lá, Ágabo, quando vai falar com ele, amarra Paulo e diz que vão aprisionar ele quando ele chegar em Jerusalém. Quando o próprio Ananias, na conversão de Paulo, ele vai lá e diz, olha, Jesus Cristo deu a mensagem, ele foi lá transmitir, ele disse, olha, eu vim aqui para te dizer, que Jesus mandou dizer que importa que você saiba o quanto você tem que sofrer por causa do nome dele. E aqui vai começar a aplicação dessa profecia abençoada que Paulo recebeu na sua conversão. Saulo de Tarso agora vai assumir o seu nome grego, porque ele entrou no meio dos gentios, e a partir do exercício da pregação do Evangelho, ele vai começar a experimentar o sofrimento por causa de Cristo. Além disso, profecia tinha a ver com a aplicação de palavras ditas acerca do Messias do Antigo Testamento, aplicadas a Jesus Cristo de forma clara e convincente, e o chamado arrependimento tinha a ver com predições diretas a pessoas com relação a coisas que Deus iria fazer com elas. Então, só que são poucas as citações, temos 2 ou 3 citações só desse tipo de profecia no livro de Atos, e profecia no livro de Atos são momentos em que as pessoas eram cheias do Espírito e elas começavam a exaltar a Deus, proferindo publicamente as grandezas do Deus em que eles criam. Então, nesse sentido, eles começavam a louvar e a engrandecer Deus e expressar aquilo que Deus era no seu ser, através de atos de louvor. Então, havia os profetas que diretamente eram responsáveis pela pregação, e havia os doutores ou mestres que eram responsáveis pela edificação. Nós não vamos trabalhar de forma mais clara aqui, porque o pessoal não entra num acordo aqui com relação a isso, mas possivelmente nesse grupo de 5 pessoas, por causa de uma partícula que Lucas inclui aqui no texto, alguns estudiosos chegam a dizer que 3 desses eram profetas e 2 eram mestres, né? No caso de mestres nós tínhamos Saulo e tínhamos Simeão, e o restante eram pregadores do Evangelho, né? O relacionamento de Barnabé e Saulo é muito parecido com o relacionamento de Guilherme Farel e Calvino, né? Guilherme Farel era um evangelista de mão cheia. Ele, nos cantões franceses, ou nos cantões suíços, ele saiu pregando o Evangelho e ele abriu igrejas em vários lugares. Só que ele tinha um problema, ele era bom pregando o Evangelho, mas na hora que o povo se convertia e se ajuntava no lugar, ele não sabia ensinar. E Calvino caiu como uma luva para ele, né? Calvino vinha para Estrasburgo e foi informado que na estrada para Estrasburgo estava tendo uma guerra entre 2 grupos e não poderia passar. E aí ele fez um desvio e, como estava tarde, ele parou em Genebra para descansar. E quando ele estava em Genebra, Guilherme Farel foi informado que Calvino estava lá. Ele foi lá pedir a Calvino para ajudá-lo, porque não apenas ele carecia de alguém que ensinasse, mas carecia de alguém que tivesse conhecimento na área legal, de legislação, de advocacia, para formular a constituição da cidade, porque o grupo que administrava a cidade queria que o regimento da cidade estivesse fundamentado no Evangelho. E aí Calvino diz, olha, eu não quero me meter nessa coisa, eu não quero complicação, eu quero ir lá para Estrasburgo, para minha casa, e só estudar. E aí Guilherme Farel, ele perdeu a paciência e amaldiçoou Calvino. E por causa dessa maldição que se tornou bem conhecida, a maldição de Guilherme Farel contra Calvino, Calvino se arrependeu de ir para Estrasburgo e ficou lá. Então, um era um exímio pregador do Evangelho, outro era um que sabia ensinar o povo. Então aqui, Barnabé e Saulo era essa configuração, e nesse sentido, Saulo, Simeão, eles cuidavam do ensino, Barnabé, Lúcio, o Cirineu e Manaém, eles cuidavam da questão da pregação. E eles estavam na igreja servindo ao Senhor. Esse serviço aqui é o serviço religioso. Possivelmente ele está falando desses momentos de oração em que eles se reuniam. Eles não estavam orando aqui para que Deus enviasse gente para o campo, gente.
Vez por outra a gente encontra pessoas aqui tomando esse texto dizendo que se a gente quer que Deus envie gente para o campo, a gente tem que começar a pedir. A gente ora, porque Jesus Cristo ordenou: rogai ao Senhor da seara para que expulse trabalhadores para o campo. Então, nesse sentido, nós temos que pedir, como temos pedido em cada culto, para que Deus levante mais obreiros para estarem envolvidos com a sua seara. Mas aqui é o serviço religioso, aquilo que a gente presta, como a gente está prestando hoje aqui. Nós viemos, lemos as Escrituras, louvamos ao Senhor, gastamos um momento de oração, e nesse momento nós estamos ouvindo a palavra. Então, tudo aquilo que envolve esse serviço do ajuntamento é isso que ele está falando aqui. Então ele vai dizer que o povo da igreja de Antioquia, juntamente com os seus profetas e doutores, eles estavam servindo ao Senhor. E aí, enquanto eles estavam no momento de oração, porque se eles estão jejuando, isso pressupõe que eles separaram um momento para orar ao Senhor, para louvar ao Senhor e para orar e para ouvir a sua palavra. Por isso que a gente sempre diz, né? Jejum não é moeda de troca de bênção. Então muita gente, ao fazer jejum, passa fome, né? Porque na verdade ele não separa aquele tempo para buscar a Deus. Então, quando nós pensamos em colocar na nossa cabeça: eu quero me consagrar a Deus, você precisa fazer isso no dia que você não trabalha. Porque tem muita gente que marca jejum durante a semana e sai de casa de manhã sem tomar café, trabalha a manhã toda, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de orar, muito mal, dependendo do corre-corre, tem tempo de pensar nas coisas de Deus. E aí, quando chega em casa de meio-dia, ele está louco para fazer a oração de entrega, porque ele está com fome. E na verdade ele não fez consagração, porque Deus não se compra por abstinência de comida. Ele passou fome uma manhã, porque o jejum só tem sentido quando ele expressa realmente o propósito dele ser feito. Aquele momento em que eu resolvo abrir mão de tudo que me cerca, inclusive do alimento, para gastar todo aquele tempo que eu separei buscando a Deus e ouvindo Deus. Então eles estavam reunidos, jejuando e orando ao Senhor. E aí, um desses profetas, né? Porque o Espírito Santo não fala assim, está todo mundo reunido aqui, simplesmente uma voz sobrenatural aparece, como apareceu lá no batismo de Jesus, quando Deus disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, todo mundo ouviu. Mas a via de regra, se Deus quer falar nesse aspecto em especial, ele vai usar a boca de alguém. Então, nesse sentido, um desses 3 profetas que existiam na igreja foi um instrumento, e aí a ordem era: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E eu acho interessante a construção que isso aqui tem, né? O que ocorreu aqui foi a aplicação de um plano que já havia sido estabelecido por Deus anteriormente, né? Aqui, quando nós lemos o texto no português, na tradução, quando diz: e disse o Espírito Santo, apartai de Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado, dá a impressão que tudo está no tempo presente. Foi naquele momento, ninguém sabia, e Deus resolveu chamá-los ali. Mas quando a gente vai ler o texto no original, descobre que os verbos estão no passado, configurando a ideia de que o que houve ali foi apenas o carimbo daquilo que Deus já havia determinado muito antes. Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, ele diz que Deus chamou ele desde o ventre da sua mãe. Ele não foi chamado aqui. Deus já havia separado ele desde o ventre da sua mãe. Na carta aos Romanos, Paulo vai escrever: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho. E a expressão separado ali, ela é um pouco complicada. Por quê? Porque ela não diz respeito a um ato temporal. Paulo está dizendo que desde que ele nasceu, o sentido é que desde o seu nascimento, Deus conduziu toda a sua vida e todo o curso da sua história para que ele estivesse presente nessa reunião. E nessa reunião, Deus simplesmente confirmasse aquilo que já havia determinado desde a eternidade. Então, nesse sentido, enquanto eles estavam reunidos buscando ao Senhor, o Espírito Santo
fala por intermédio de um profeta e diz que eles deveriam separar do meio daquele grupo Saulo e Barnabé. O interessante é os dois do grupo que eram responsáveis pelo ensino da igreja. Os dois, ontem a gente estava orando lá na oração dos homens, né, para que Deus levante novos irmãos para estarem arregaçando a manga e trabalhando na obra. Nós tivemos um tempo muito bom aqui há 8, 10 anos atrás e paramos por causa da construção. Depois que voltamos com a construção pronta, ainda não conseguimos pegar o embalo de novo. E eu estava dizendo para os homens ontem que é necessário que Deus levante outro Giovanni, outro Ricardo, é necessário que Deus levante outro Silvano, é necessário que Deus levante outro Batista do meio dos irmãos. Porque às vezes as pessoas dizem, devia estar tudo aqui, não devia, foi Deus que fez isso, Ele preparou e mandou embora. Ele mandou embora os 2 professores da igreja, só deixou a igreja com um pregador de Antioquia. E por causa desses 2 que Deus tirou, o Evangelho chegou na gente. Eles são os precursores. Na verdade, os precursores são aqueles irmãozinhos Sirineus e de Chipre que pregaram o Evangelho para os gregos, lá registrado em Atos capítulo 11, versos 20 ao 22. Mas aqui eles foram aqueles que invadiram o mundo não judaico e saíram pregando o Evangelho e abrindo igreja em todas as localidades, e essas igrejas entenderam a responsabilidade delas e elas começaram a se multiplicar até que o Evangelho pudesse chegar a nós. Então é Deus que tira. E é maravilhoso isso, nós sabemos que Deus está agindo no nosso meio, e a partir do nosso meio, e a partir dos irmãos que se converteram com a gente. Nós podemos vê-los ele ensinando outros e estimulando outros a devotarem a sua vida por serviço de Deus e trabalharem para eles. Então, nesse sentido, apesar da igreja estar envolvida nisso, apesar da igreja, por causa da ordem, separar Barnabé e Saulo, apesar de ter sido a igreja que impôs a mão, consagrando os 2 para saírem, para enviar eles, e o envio aqui não é como apóstolos, né? A palavra usada aqui para enviado é outra, e a igreja os enviou, reconhecendo a autoridade que estava sobre eles. Só que a igreja não se manda. Às vezes ela se manda e os seus atos particulares se tornam em problemas. Mas aqui não. A igreja estava desenvolvendo as suas ações por orientação do Espírito Santo, e ainda sendo a igreja de Antioquia que estava enviando, Lucas dá o crédito a quem é devido. Lucas diz no versículo 4: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Foi a igreja que mandou, foi a igreja que reconheceu, foi a igreja que impetrou a autoridade. Mas na verdade, quem moveu a igreja, quem moveu o coração da igreja para reconhecer, e quem moveu o coração de Barnabé e Saulo para dizer sim para a palavra do Espírito Santo, foi o Espírito Santo. Então nós somos um grupo, um povo que é guiado pelo e no Espírito Santo. Por isso que não tem como impedir o crescimento da igreja. Por mais difícil que pareça a obra, por mais difícil que sejam alguns momentos da nossa vida, por mais difícil que seja a carreira de cada um e o peso e o pecado que comumente está diante de nós tentando nos impedir, nos derrubar, nada pode impedir a igreja de Jesus Cristo cumprir o propósito para o qual ela está aqui. Nada. Porque a igreja é um grupo, é um povo que se move pelo poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus aplica a vontade de Deus ao seu coração e faz com que eles cumpram a sua vontade. E aqui, no versículo 5, nós vemos uma coisa que nós vemos repetidamente no restante do livro, capítulo 1 ao 12.
Quando a igreja é cheia do Espírito, quando alguém no meio da igreja é dito dele que ele foi cheio do Espírito, o que é que acontece? Eles pregam. E aqui não foi diferente. Barnabé e Saulo não foram diante da igreja dizer que queriam fazer missões e ao serem enviados foram fazer turismo. Isso é muito comum nos nossos dias. Nós conhecemos pessoas no decorrer da caminhada que foram fazer missões num país e na hora de voltar ficaram lá ilegal para trabalhar. Ou foram para outro país e abriram um negócio e viraram simplesmente um trabalhador normal. Abandonaram o ministério e aí por diante. Então, nesse caso aqui, uma pessoa que é enviada pelo Espírito Santo, ela, onde chega, ela prega o Evangelho. E foi isso que Barnabé e Saulo fizeram. Ele diz que eles deixaram a Seleucia e dali navegaram para Chipre e, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João como cooperador. Esse João aqui é o Marcos, tá? Aquele que escreveu o Evangelho, o que é sobrinho de Barnabé, que quando Pedro e João foram soltos da prisão, lá do Sinédrio, quando eles foram liberados, eles foram na casa de João Marcos lá, onde os irmãos estavam reunidos. É tanto que existem algumas tradições que dizem que a primeira igreja estabelecida foi na casa de Maria, mãe de João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Então, nesse sentido, esse João Marcos é aquele Marcos que escreveu o Evangelho, que daqui a pouco vai voltar e vai ter uma desavença entre Barnabé e Paulo por causa dele. E lá, quando Paulo escreve a carta a Timóteo, Paulo pede que ele mande Marcos, porque ele vai ser útil a ele lá. Então, toda essa problemática de início de caminhada, à medida que João Marcos amadureceu, ela foi solucionada e ele voltou para a obra. Mas, cheio do Espírito, eles pregam o Evangelho. Eles anunciam o Evangelho, e aí, como era praxe, eles tinham que começar em algum lugar. Eles foram para Chipre. Barnabé era de Chipre, era judeu, e Saulo estava lá, judeu também. Então eles escolheram começar pregando nas sinagogas dos judeus e anunciando pelo Antigo Testamento que Jesus era o cumprimento das profecias do Messias que viriam. E nesse sentido, em alguns lugares eles tiveram êxito, em outros não. Então, em alguns lugares eles pregaram o Evangelho e algumas pessoas vieram a crer. Então isso é básico. Foi cheio do Espírito, cheio não no sentido de volume, eu volto a dizer. Esses dias eu vi de novo pregações dando esse sentido de que a pessoa é cheia do Espírito por volume, e aí isso dá base àquela doutrina maligna de que existem pessoas com mais unção, menos unção, ou aquela coisa toda. Então, nesse sentido aqui, enchimento do Espírito é domínio, é governo do Espírito Santo sobre a vida do pecador, impulsionando e empurrando ele para fazer a vontade de Deus, ainda que as circunstâncias pareçam ser um impedimento. Então, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, nada pode impedir a igreja de fazer a vontade de Deus. Não tem ameaça, não tem perseguição, não tem prisão, não tem nada. Porque uma pessoa cheia do Espírito, ela prega o Evangelho. Então, eles chegavam a Salamina, eles anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador deles. Foi o primeiro candidato a missionário e ajudante de Paulo. E aí eles pregam lá em Salamina e eles saem e atravessam para a ilha de Pafos, né? Era uma ilha muito grande lá. Ela tinha mais de 233 quilômetros de uma ponta a outra. E Paulo foi pregar nessa ilha, que era uma província senatorial, uma coisa dessa, era governada pelo Senado, e tinha um governador lá. E a história aqui de Paulo é muito parecida com a história de Pedro com Cornélio. Apesar de não termos nenhuma revelação aqui dada a Paulo para ir lá no governador da ilha, mas uma coisa nos chama a atenção, é que simplesmente Paulo chega em Pafos
E eles atravessam a ilha inteira. Você sabe o que é ir a pé 160 quilômetros numa região como aquela? Se não é desértica, é semidesértica, simplesmente sem ter nenhuma orientação. O que nos chama a atenção é isso aqui, irmã. É muito parecido com o chamado de Abraão: vai. E eles iam, sem saber diretamente para onde iam, que cidade iriam parar, porque vocês notam que para a primeira pregação deles, eles passaram por várias cidades e não pregaram para ninguém, mas chegaram no lugar, foram numa sinagoga e pregaram. E aí saem dessa sinagoga, vão para a ilha de Pafos e atravessam a ilha a pé. E a gente fica pensando no motivo por que isso aconteceu. Porque a 160 quilômetros de onde eles desceram, tinha alguém por quem Cristo morreu na cruz para salvar. Eu acho interessante essa ação do Espírito Santo, não apenas impulsionando e capacitando os membros da igreja para pregar, mas também conduzindo esses pregadores para aqueles por quem Cristo morreu na cruz do Calvário, por mais distante que eles estejam. Deus deu uma revelação para Pedro. Pedro era um judeu, roxo. Pedro nunca ia entrar na casa de um gentil para pregar para ele. Nunca. Pedro nunca ia impor as mãos na cabeça de um gentil para que ele recebesse o Espírito Santo. Não ia. Ele foi lá e pregou porque o Espírito Santo mandou. Enquanto ele falava da morte de Jesus Cristo, o Espírito Santo, sem ele impor mão, sem nada, cai sobre aqueles gentios. E Pedro teve que convencer-se de que Jesus Cristo morreu para incluir os gentios no meio do povo de Deus. Pedro teve que ir para Jerusalém, dar conta. Queriam disciplinar Pedro, porque ele pregou para um gentio e batizou ele. Paulo não tinha esse problema. Paulo era um judeu helênico, foi criado em Tarso. Parte da sua vida foi educado nas cidades universitárias do Império Romano, que eram ao redor de Tarso, que era uma delas. Sabia tanto filosofia grega como era mestre na lei judaica. E ele foi criado sem essas barreiras preconceituosas que a cultura impôs sobre os judeus que moravam em Jerusalém. E aí Paulo é o escolhido, Paulo é o predestinado para ser o apóstolo dos gentios, porque não haveria problema nenhum para Paulo invadir o mundo gentílico e anunciar a salvação de Jesus Cristo. Então Paulo, ele vai com Barnabé, Saulo vai com Barnabé, sai pregando o Evangelho à medida em que eles sentem que tem que parar, e eles pregam em Salamina e vão até a ilha de Pafos e vão pregar para o líder da ilha, o chefe da ilha, o governador da ilha, aquele que era o administrador soberano da ilha, chamado Sérgio Paulo, né? Só que uma das coisas que já começamos a ver no início da caminhada é que sempre que a gente determinar pregar o Evangelho para alguém, às vezes a dificuldade vai ser na aceitação do ouvinte. Vocês viram que Estevão pregou, cheio do Espírito, ninguém se converteu e mataram ele. Às vezes é o próprio ouvinte que vai se levantar. Agora, tem aquela hora que a gente é abençoado, e você vai pregar para uma pessoa e você diz: a pessoa está sedenta do Evangelho. E aí quando você vai a segunda vez pregar para ele, lá aparece um endiabrado lá e fica atrapalhando. Essa semana não sei se foi o Ricardo que partilhou comigo coisa, foi pregar para alguém, apareceu um endiabrado lá e ficava atrapalhando a pregação, mudando o assunto. Paulo enfrentou isso aqui. Então, se por um lado a dureza de coração do ser humano por causa do pecado pode se tornar um empecilho para ele dar ouvidos ao Evangelho, por outro lado, quando aparece aquele amigo dos evangélicos que quer ouvir aquilo que você está pregando, normalmente, às vezes, encosta um desgraçado lá, enviado pelo diabo, isso não tem outra palavra, para tentar incutir na cabeça da pessoa, enquanto você está pregando, que ela não deve dar crédito àquilo que você está falando. E foi nesse episódio aqui
em que eles são chamados por causa da curiosidade do procônsul. O procônsul queria ouvir a palavra de Deus, só que ele tinha um macumbeiro contratado para dar predição e fazer trabalho para ele, o Bar Jesus, ou Elimas. Então, nesse sentido, ele diz aqui, no verso 6, e atravessando a ilha de Pafos, eles viajaram 160 quilômetros de onde eles estavam, acharam certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. E aí o que acontece? Esse estava aqui dá a ideia de que ele era um mago. Os governadores, os reis daquela época, tinham os magos que davam conselhos e faziam até encantamentos para eles. Então, esse Bar Jesus aqui era um desses falsos que serviam ao procônsul, e ele estava com ele. Só que ele era um homem muito correto, esse Sérgio Paulo, e ele, sabendo daquilo que estava sendo anunciado acerca de Jesus Cristo, ele chama a Barnabé e a Saulo para pregarem o Evangelho para ele. Às vezes, Deus faz algo sobrenatural para nos guiar aqueles para quem Ele quer que a gente pregue para eles e quer alcançá-lo. Outras vezes, o curso natural da história vai fazer isso. Então, para pregar o Evangelho para alguém, eu não aconselho ninguém ficar orando e pedindo um anjo do céu, tá? O fato de alguém não haver se convertido já o torna necessitado de que eu e você anunciemos o Evangelho para ele, porque via de regra, se ele morrer nessa condição, ele caminhará para a perdição. Mas aqui nós vamos trabalhar isso no retiro de carnaval, a ação do Espírito Santo na vida do ímpio, e aqui nós vemos isso. O procônsul, ele não é uma pessoa convertida, mas no coração dele ele tem desejo de ouvir a palavra de Deus. Isso é contrário àquilo que a gente vê na batalha entre a carne e o Espírito. Então o Espírito Santo vai lá e planta esse desejo, essa santa intenção no coração dele, e ele deseja ouvir a palavra de Deus. Diz aqui que ele chama Barnabé e Saulo, e porque ele procurava muito ouvir a palavra de Deus, e aí vem o enviado do diabo lá, vai dizer aqui no verso 8, mas resistia-lhes Elima, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então Paulo pregava e ele tentava desfazer o que é que Saulo e Barnabé pregavam. Só que eu não aconselho ninguém fazer isso aqui que Paulo fez, porque Paulo era apóstolo. Os apóstolos receberam autoridade sobre. A autoridade que eles receberam era a autoridade de governo. O que eles dissessem ia acontecer. O que eles falassem aconteceria. Por quem eles orassem, um milagre acontecia. A única falha técnica que você vê é quando Paulo ora por si mesmo. E ele pede para Jesus livrar ele do espinho da carne. Então, naquele momento, Paulo não estava preocupado com a vontade de Deus, estava preocupado em se libertar do sofrimento dele. E aí, a partir da resposta de Cristo, ele entende que aquele espinho na carne era a vontade de Deus, e aí ele começa a dizer, a partir de agora eu vou me alegrar nas tribulações, no sofrimento, eu vou me alegrar em tudo agora. Porque ele entendeu que tudo aquilo que ele teria que enfrentar na causa do Evangelho, Deus estava naquilo e iria ajudá-lo a suportar. Mas foi nesse momento aqui que o jogo virou. Porque se você prestar atenção no 13:1, Saulo é o último da fila. Se pudéssemos estruturar aquilo ali, quem era o pastor presidente? Barnabé. Primeiro auxiliar, segundo auxiliar, terceiro auxiliar, quem era Saulo? O quarto auxiliar. E aí o Espírito Santo diz, olha, eu quero separar esses dois. Olha, Deus já separou no passado, está no plano de Deus, no decreto lá, que Barnabé e Saulo vão dar o pontapé inicial da obra missionária para o mundo. Barnabé, que era o pastor presidente, foi tirado, e Saulo, que era o quarto co-pastor, foi ser auxiliar de novo. Ele foi ser o ajudante.
E aqui, em especial, pensando naquela palavra dada por Ananias a Saulo no capítulo 9, na sua conversão, Deus vira o jogo. Isso é interessante, né? Porque o texto começa com Barnabé e Saulo. Aqui, como Paulo vai para os gentios, ele não mudou de nome. Eu volto a dizer, gente, não dê ouvidos dessa história aí do poder da palavra, que você tem que mudar nome para ser abençoado, tudo, mas eles usam esse texto de Paulo aqui. Paulo, quando se converteu, mudou o nome para Saulo. Isso não é verdade. Paulo era cidadão judeu e cidadão romano ao mesmo tempo. Então, ele tinha dois registros. Ele tinha o seu nome judaico e o seu nome romano. O nome romano era grego e o nome judaico era hebraico, era hebreu. Então, Saulo era o nome hebreu dele, Paulo é o nome grego dele. Ele nunca mudou de nome. O que ele fez a partir daqui, como ele parte para os gentios, é que ele assumiu o nome dele, que era usado no Império Romano, não no meio do judaísmo, não no meio do seu povo judeu. Então, nesse sentido, Paulo se levanta naquela hora e impetra uma maldição sobre o perturbador. Ele simplesmente chama ele, e nesse sentido, isso é básico, qualquer pessoa que anuncia uma doutrina contrária àquela que é ensinada nas Escrituras, aquela que é ensinada no Evangelho de Jesus Cristo, ele merece esses qualitativos. Ele estava querendo desfazer a mensagem do Evangelho, e Paulo se levanta e diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, essa palavra aqui nós poderíamos dar para qualquer pessoa que pertence a uma seita e bate na nossa porta tentando pregar a doutrina errada deles para a gente. São filhos do diabo, enviados pelo diabo para tentar levar as pessoas a confiar no falso caminho, porque quando elas confiam no falso caminho, elas vão desprezar o caminho da verdade. Então Paulo simplesmente amaldiçoa ele: você vai ficar cego, não definitivamente, mas por um pouco de tempo. E isso é básico no livro de Atos. O milagre chama a atenção do ouvinte, e por causa da ação sobrenatural, depois de ter ouvido a pregação, ele dá crédito à pregação. Ele tinha um mágico de estimação, achando que o cara, como aquele que nós vimos no capítulo 8, que se chamava o poder de Deus, até que chega o Filipe lá e demonstra mais poder que ele. E aí ele se encosta em Filipe, querendo o poder de Filipe. E aí quando os apóstolos chegam, que eles veem um apóstolo dando o Espírito Santo para o povo, aí ele ficou abismado: não, eu quero isso aí. Então aqui o efeito não foi sobre o macumbeiro, o efeito foi sobre o procônsul. Ele reconheceu quem realmente era o poderoso, e aí diz que ele, maravilhado, creu na doutrina do Senhor. Ele não creu no milagre, nesse sentido, nem entregou a vida por causa do milagre. Ele foi levado a crer no Evangelho que Paulo havia pregado, e ele entregou a sua vida ao Senhor, mesmo com os impedimentos. Por isso, a gente sempre diz, né, quando alguém diz: é difícil, aquela ali é difícil. Não existe dificuldade para ninguém se converter, gente. Nenhuma. Para uma pessoa ser salva não existe dificuldade nenhuma. Os erros que a pessoa é levada a acreditar na vida pode fazer é dificultar o meu acesso e o seu acesso a ela. É só isso. Mas se é ovelha fora do aprisco, e chegou o dia marcado que Deus vai dar o carimbo, que aqueles anjinhos lá de Apocalipse capítulo 7 vão chegar lá e dar o carimbinho na testa, pô, vai ter um crente lá pregando para ele. Ele querendo ou não, Deus vai colocar um crente lá, e aí quando ele ouvir a pregação do Evangelho, vai ser a coisa mais maravilhosa da vida dele. E não vai ter religião, não vai ter família, não vai haver incredulidade que vai sustentá-lo na condição de pecado em que ele se encontra. Ele vai se render ao Senhor. Ele vai se render ao Senhor. Ele vai entregar a sua vida ao Senhor. Imagine um procônsul, um líder que tinha um macumbeiro como conselheiro. Mas na hora que Paulo fala de Jesus Cristo e o Espírito Santo trabalha no seu coração, abre os seus olhos, não teve a orientação espírita que ele recebeu
a vida inteira que pôde sustentá-lo. Ele creu na doutrina do Senhor. E aí, cumprindo essa obra, agora eles partem para outro lugar. Uma das coisas que nós diríamos, olha, estava Barnabé, Saulo e João Marcos. Depois de ver tudo isso, ver essa imprecação de juízo de Paulo, Deus cegando o cara, ver o governador soberano da ilha se convertendo, isso deveria servir de estímulo para eles dizerem, olha, vamos agora, vamos arrebentar. Só que João Marcos simplesmente disse, olha, eu não vou mais. Não vou. E aí ele voltou para a casa da mamãe. Isso vai dar um problema entre Barnabé e Paulo e Barnabé lá na frente, quando ele quer trazer João Marcos de volta, e Paulo diz, não traz. E aí as pessoas ficam discutindo, por que motivo? Depois de ver Deus operar de uma forma tão grande, repreendendo o opositor, manifestando o seu poder acima do diabo, transformando a vida daquele governador da ilha, o procônsul, isso seria um estímulo para eles se fortalecerem e irem pregar o Evangelho, e simplesmente partindo de Pafos, Paulo, já não é mais Barnabé em primeiro lugar, o nome de Barnabé nem é citado, agora é Paulo e os que estavam com ele. Paulo agora assume o seu ofício, Paulo agora assume o seu chamado. Agora a autoridade apostólica dele se manifestou de forma real aqui, e a partir de agora, Paulo, não sozinho, uma bateria de ajudantes, mas a partir desse capítulo é Paulo e Paulo até o capítulo 28. Ninguém trabalhou tanto na obra, ninguém abriu tanta igreja, ninguém pregou tanto o Evangelho na era primitiva como esse homem. E a vida dele tem se tornado um estímulo para que muitos cristãos larguem tudo e se enveredem na obra missionária para levar o Evangelho para outras pessoas. Mas João Marcos simplesmente não aguentou a pressão. Qual pode ser o motivo mais claro? As pessoas, elas dizem uma série de motivos e a gente quer terminar aqui. O primeiro motivo é que ele pode ter ficado entristecido por causa dessa inversão de lideranças. O seu tio Barnabé saiu de Antioquia como líder da missão. E já na segunda, terceira cidade, Paulo se torna o chefe da missão e o tio dele passou a ser o adjuvante. Então, alguns advogam que pode ter tido algum conflito familiar. Segundo, possivelmente ele não estava preparado para enfrentar as adversidades que o anúncio do Evangelho no mundo gentílico iria trazer. Então, já começou a ter problema aqui. E as perseguições, a exemplo da igreja de Jerusalém, a partir daqui só vão se intensificar. Então, como uma pessoa novo na caminhada, novo na fé, ele não estava preparado. Lá no final da vida de Paulo, Paulo vai mandar chamá-lo para ajudá-lo, porque ele é importante para a obra que Paulo está fazendo. Mas aqui não, era um missionário imaturo. Mas a mais defendida era o preconceito que possivelmente João Marcos ainda carregava como judeu em relação aos gentios. Imagine, só em Antioquia, por força de judeus que não eram de Jerusalém, foi que o Evangelho foi levado para o não-judeu. Depois que já se havia aberto igrejas em um monte de lugares só com judeus, em um monte de cidades, Deus moveu o coração daqueles irmãos para levarem o Evangelho até os confins da terra. Então, a maior parte dos intérpretes dizem que possivelmente João Marcos fazia parte daquele grupo de judeus que tinha dificuldade de pensar nos gentios como participantes do povo de Deus, das promessas de Deus. Então, quando Paulo e Barnabé viram o rumo e partem para o mundo gentílico, então ele não estava disposto a ser um instrumento para que um não-judeu pudesse encontrar salvação. E aí volta para casa. Então, às vezes, como a gente diz assim, as dificuldades de jornada, os preconceitos, algumas compreensões e percepções que nós temos da vida errada, que ainda não foram transformadas pelo Espírito Santo no processo de santificação, atrapalham a nossa caminhada.
Boa parte dos problemas e conflitos que nós temos na nossa caminhada cristã é produto disso. De coisas que trouxemos do passado da nossa impiedade que ainda não foram transformados nem santificados. E vez por outra, sem nós percebermos, ou por dureza de coração, nós permitimos que ela nos governe e nos entrave. Só que se é convertido, Deus vai dar um jeito de transformar o seu coração e a sua vida. E no processo da caminhada, Ele vai dar um jeito de remover esses empecilhos e nos fazer mais atentos. Por isso que a gente tem que orar e pedir a Ele para que transforme a nossa vida e faça a nossa vida frutífera. Então aqui nós temos o princípio dessa obra maravilhosa, movida pelo Espírito Santo e testificada pela igreja. Isso é importante dizer, porque nós encontramos na caminhada muitas pessoas que se dizem chamadas pelo Evangelho para a obra e que a igreja não reconhece. Isso é uma coisa complicada, né? Existem casos que, infelizmente, são chamados e que a igreja não tem visão mesmo de missionário e tudo mais. Isso acontece muito. Mas no livro de Atos dos Apóstolos, mesmo sendo uma obra do Espírito Santo, ela é avalizada e autorizada pela igreja. Então é perceptível aos olhos da igreja a vocação de alguém que foi chamado pela obra, principalmente por causa da disposição que uma pessoa chamada para a obra sempre tem de servir ao Senhor. Então tem aquele que está pronto para tudo, ele topa tudo, ele vai para tudo que chamar, ele faz tudo que precisar, ele faz tudo que mandar, não reclama, está feliz da vida. Possivelmente aí está uma pessoa que foi chamada para a obra. E quando simplesmente o Espírito Santo move o seu coração e ele professa que acredita que Deus chamou para a obra, por aquilo que ele é no meio da congregação, a igreja vai lá, bate o seu martelo, dá o seu carimbo, impõe a sua mão e apoia ele na vida. Então, a exceção, quando não há isso numa igreja, não há essa perspectiva de preocupação com o mundo a ponto de reconhecer que Deus levanta pessoas para a obra, então o normal é que o Espírito Santo, ele não apenas opera na vida do chamado, mas também opera na vida da igreja para reconhecer o seu chamado e ampará-lo e autenticá-lo nisso. Então, Paulo foi alguém que passou por isso. E aqui ele começa a sua jornada, aqui do capítulo 13 até o capítulo 28, nós vamos trabalhar as 3 viagens missionárias de Paulo e tentarmos encontrar nelas as lições que podem nos ajudar a sermos instrumentos nas mãos de Deus para espalharmos o seu Evangelho pelo extremo sul de Santa Catarina. Então, curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor.